porque o presidente Lula está, enfim, querendo logo definir esse nome para Rosa Weber, mas não tão logo assim. Lula tem dito que quer esperar a aposentadoria compulsória de Rosa Weber, que acontece no dia 2 de outubro, quando ela completa 75 anos. Lula disse que não vai colocar a carroça na frente dos bois, ou seja, vai esperar Rosa Weber se aposentar e aí sim vai tomar uma decisão sobre o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente trouxe aqui uma série de nomes, principalmente o nome de Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União. Temos também o nome do advogado-geral da União, que também é tido, o Jorge Messias, como um dos favoritos para o cargo. Há o nome também de Flávio Dino, que a gente estava comentando, inclusive, mais cedo, eu e a Tainá, que é um nome que Lula, sim, quer indicar ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tem ministros da Suprema Corte que gostam muito do nome de Flávio Dino, mas há uma avaliação de que, no caso, Flávio Dino, ele não teria muito, neste momento, disposição em ocupar este cargo, ou seja, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu saliento neste momento, porque, claro, ninguém é louco de não querer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem, a Raquel Landim trouxe um bastidor a respeito de que Dino foi citado por Lula em conversas reservadas com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é o nome de confiança de Lula e está entre as opções preferenciais do presidente. Mas Dino tem dito que quer seguir com a carreira política, até porque Dino é tido como um dos nomes que pode suceder Luiz Inácio Lula da Silva, não agora em 2026, provavelmente em 2030. Então ele ainda tem uma expectativa de uma carreira política para ser, enfim, a possibilidade de presidente da República. Então ele quer esperar um pouquinho. Inclusive, ele tem defendido nos bastidores, essa é uma apuração do nosso chefe editorial aqui de Brasília, o Daniel Hittner, ele tem defendido nos bastidores o nome de Simone Schreiber, que é desembargadora do Rio de Janeiro, que poderia aí ser a opção de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. E, Tainá, Lula tem sido pressionado bastante em indicar uma mulher, mas ele não tem dado mostras de que a questão de gênero vai ser primordial na escolha dele. Pelo que eu estou entendendo nas conversas com os aliados do presidente que conversam com ele sobre isso, e eles são muito cuidadosos, né, Uribe, ao pontuar que o presidente evita falar sobre o assunto, desconversa até mesmo com o núcleo mais próximo, aqueles amigos que convivem, frequentam o presidente da República, né? Vão à casa do presidente, estão naquela parte mais pessoal da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quando o assunto surge, o presidente dá uma sinalização de que escolher uma mulher, o recado para a militância que pedia o nome de uma mulher para Rosa Weber já foi dado na escolha da Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça. Isso fica muito claro. Então, quando a gente pergunta, mas tem mulher no páreo? Tem a Dora Cavalcante, a advogada, tem a Simone Schreiber. Elas estão no páreo também. Alguns nomes estão sendo levados ao presidente da República, mas claramente há uma resistência e uma preferência por esses nomes que já estão dados. Bruno Dantas e o Jair Messias, os dois ali, né, dividindo o páreo da disputa. Vamos ver se serão eles, Clarice Oliveira e Yuri Pita. Vou começar agora por Yuri Pita. Yuri Pita, como você tem visto essa sinalização de Flávio Dino? Flávio Dino realmente é um dos ministros mais populares da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e há aí uma avaliação de que ele poderia ser candidato futuramente à presidência da República. Pois é, porque ele antes de tudo, ele foi magistrado, né, de carreira, foi juiz federal, mas ele se tornou uma figura política, e uma figura política 2 vezes governador, foi eleito senador, e como ministro ganhou um protagonismo muito rapidamente, desde antes mesmo do início do atual mandato de Lula. A grande questão, de fato, é o quanto isso se torna, né, esta popularidade que você mencionou de Flávio Dino, esse protagonismo que foi fortalecido, que vem ocorrendo desde toda a campanha, né? Era certo que Flávio Dino seria ministro de Lula, antes mesmo de se ter certeza, né, se Lula fosse eleito, que ele seria ministro, como de fato foi. E depois do 8 de janeiro acabou tendo ainda um papel ainda mais relevante diante de tudo o que aconteceu em Brasília. A grande questão, de fato, é o quanto isso é bom ou ruim para os atuais aliados do governo do presidente Lula. E aí, por isso, alguma ciumeira de setores do PT
que não necessariamente se veriam contemplados com Flávio Dino tendo uma potencial candidatura presidencial, ou o quanto ele, lembrando que ele foi muito tempo do PCdoB, se filiou ao PSB por questões inclusive do estado do Maranhão, ali da política local, mas ainda não tem o seu próprio grupo dentro do PSB, ainda está construindo esse grupo dentro da máquina partidária. Mas, de qualquer modo, é uma figura que ainda tem um protagonismo muito grande e vai, ainda que não queira ir ao Supremo e não vá para o Supremo Tribunal Federal neste momento, o nome dele certamente ainda vai ficar nesse radar, seja para contemplá-lo com uma função que é extremamente importante na República, seja para tirá-lo do páreo numa eventual disputa eleitoral. Larissa, você enxerga até o momento em que Lula tomar e publicizar a sua decisão, esse movimento por o nome de uma mulher crescendo? Qual é a sua avaliação de bastidor com essas fontes que costumam discutir esse assunto com o presidente da República em reservado? Tainá, eu vejo esse movimento recuar, regredir de forma drástica. As conversas que eu tive ali de pessoas que conversaram com o Lula nos últimos dias a respeito desse tema casam muito ali com aquela apuração da Raquel também. Um dos ministros do Supremo que tiveram com o Lula conversou comigo. Ficou muito evidente ali que Lula passou a falar de dois nomes como prioridade, segundo esses relatos, que seriam então Jorge Messias, advogado-geral da União, e agora Flávio Dino aparece nessa lista também. Mas aí, puro feeling meu, pura sensação minha aqui, me pareceu que esse também é um movimento de alguns setores lá do Supremo Tribunal Federal e do meio jurídico para tentar limar um pouco o nome de Jorge Messias dessa lista. Por quê? E aí uma das pessoas com as quais eu conversei levantou para mim o seguinte: olha, ele já indicou um amigo para a primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Cristiano Zanin não está lá pela sua carreira, ele está lá por ter uma dívida, porque o presidente entende que tinha uma dívida com ele. E agora Jorge Messias é uma figura muito do círculo de amizade, da confiança do presidente, e uma pressão muito grande do PT vem aí carregando essa indicação. Então, dentro do Supremo Tribunal Federal, eu senti que o pessoal está preferindo dizer que Lula está bancando nomes como Bruno Dantas e o ministro Flávio Dino para tentar funilar aí essa disputa, até mesmo no nome de Bruno Dantas, que aparentemente, pelo que eu sinto nos bastidores, é uma figura que tem mais unanimidade. Mas o que eu escuto de vários setores do judiciário? Mais para frente, quando a gente se aproximar do momento de decidir, a pressão para que seja uma mulher deve voltar com alguma carga. Por quê? Porque esta é a vaga de uma de apenas 2 mulheres no Supremo Tribunal Federal. É também a vaga que originalmente era ocupada por Ellen Grace, primeira mulher a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Vai ter pressão da base petista, da esquerda, mas tudo pode mudar. Mas, por enquanto, Lula tem sinalizado que não está preocupado com isso e que entende que já cumpriu sua cota, entregando a primeira cadeira ali dele no Superior Tribunal de Justiça para Daniela Teixeira. Vamos ser sinceros que não é o suficiente, né, Tainá, Clarice e Yuri? Uma coisa é uma ministra do Supremo Tribunal Federal, outra coisa é uma ministra do Superior Tribunal de Justiça. Não seria, na verdade, equivalente, apesar de que o Palácio do Planalto quer passar essa impressão, né, Tainá? No dia que a Daniela foi indicada, mais cedo um amigo do presidente havia me cantado essa bola já com essa justificativa. Mas ele vai indicar a Daniela Teixeira, já está resolvido para o STJ. E isso que a Clarissa traz é muito interessante. A mesma percepção que eu tenho aqui de Brasília também, Clarissa, fora que a gente vê muita dificuldade quando você questiona o porquê de não ter mulheres fortes no páreo e pouca boa vontade. Sempre falam, mas ele não tem um nome próximo, um nome que conviva com ele, de uma mulher que conviva com ele. Se quiserem trazer, quando eu falo da dificuldade, se alguém quiser trazer, que é o movimento que está sendo feito
me parece até um pouco encenado, tá, Clarissa? Um movimento assim, sabe? Vamos mostrar que ele recebeu, pelo menos, aqui uma lista de indicações de mulheres, mas se ele receber, claro, ele vai analisar o currículo, isso e aquilo, mas é uma lista de imposições para poder ter uma mulher no páreo que realmente fica bem complicado. Aí afunila entre os homens mesmo. Eu tenho a informação de que tem mulher cotada para o Supremo Tribunal Federal, que está com o nome indicado por vários setores importantes, chancelada, que está pedindo agenda com o presidente da República e não consegue. Então, Lula diz que não tem uma pessoa da sua confiança do sexo feminino que possa ocupar essa vaga, mas ele não está nem conversando com os nomes que estão colocados, que estão apresentados. Então, a gente precisa esperar um pouco. Eu acredito que está muito clara na cabeça do presidente, pelo que eu ouço, de não bater o martelo nesse momento. Eu acho que a decisão vai, de fato, ser tomada mais para frente. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como vão estar as coisas na hora em que isso for decidido.